Hoje a gente falar sobre alguns tópicos adicionais sobre a equação da onda. A saber, o chamado princípio de Duhamel, que é um princípio geral, bem próximo à ideia de variação dos parâmetros que a gente aprende em equações diferenciais ordinárias. E depois falar um pouquinho sobre energia e para a equação da onda. Para a continuação, talvez ainda não chegue isso na aula de hoje, eu pretendo falar sobre equações de primeira ordem e o chamado método das características. Então isso aqui é o que vem depois. Então esses são os tópicos que a gente vai seguir. Então o princípio de Duhamel, ele diz respeito à equação homogênea com uma perturbação, ou seja, equação não homogênea. Então, em particular, vamos olhar para a equação da onda, o D'Alembertiano, digamos, de U, que a gente define como U derivado duas vezes em relação ao tempo, menos o Laplaciano espacial de U, igual a F, com condição, e aí a gente vai colocar condições homogêneas, U igual a zero e derivada de U com relação ao tempo igual a zero em t igual a zero. E essa equação a gente está resolvendo em Rn mais 1, ou, na verdade, Rn cartesiano zero mais infinito. Isso aqui é t igual a zero, então é Rn cartesiano zero. Muito bem. Então, qual é a ideia? A ideia que já vem das equações diferenciais ordinárias é que quando a gente tem um problema com um termo forçante para um operador linear e com condições homogêneas, a gente pensa que em cada instante S é como se a gente tivesse uma perturbação que de alguma forma vai ter a ver com a solução desta equação com condições de contorno, com condições iniciais, não homogêneas. E então, de fato, o que a gente faz é buscar uma solução U de x e t, que vai ser obtida via, e eu vou abusar um pouco de notação aqui, a integral de 0 até t de uma solução U de x, t e s ds, x aqui, como sempre, em Rn, e t maior do que zero, maior ou igual que zero. Eu estou abusando um pouco aqui, essa U está significando uma U diferente do que está do lado esquerdo, mas a ideia é que isso aqui vai ser uma solução da equação da onda também. Então, e quem é essa U de xts? Essa U de xts é exatamente a solução da equação UTT de x e t, condição S, ou seja, parâmetro S, que está entrando agora como parâmetro, menos Laplaciano de U, S igual a zero, com condição inicial U, S igual a zero, e UT, S igual a F ponto S. Então, se a gente voltar aqui esse meu desenho aqui, tudo está se passando da seguinte forma. É como se eu tivesse evoluindo ao longo do tempo a minha equação diferencial
e introduzisse uma condição inicial em t igual a s, que é a derivada de u igual a f s. Tá? Nota que o ponto aqui está se referindo às variáveis t e x. E o ponto aqui está se referindo somente à variável x, na segunda linha. E o teorema é que suponha que n maior ou igual que 2 e f pertencente a Cn sobre 2, função característica disso, ou seja, o maior inteiro contido em n sobre 2, mais 1, de Rn cartesiano 0 mais infinito, e seja U de xt definida pela equação que eu vou chamar a equação estrela, integral de 0 até t de u xt s ds, onde o xt s é solução do problema duas estrelas. Então, pela equação estrela e duas estrelas. Então, primeira observação é que U é de classe C2 em Rn cartesiano 0 mais infinito. U satisfaz o TT menos Laplaciano de U igual a F em Rn cartesiano 0 mais infinito. Tá? E o limite quando t de fato x e t vão para um ponto x0, 0, x em Rn t maior do que 0, de u de x t igual a 0, e analogamente para a derivada de u com relação ao tempo. Então, igual a 0. Então, esse é o resultado. Aqui x0 é qualquer ponto pertencente a Rn. Como é que alguém sonha com essa solução? Essa solução aqui, você pode sonhar com ela exatamente usando a ideia do método da variação dos parâmetros e substituindo. Então, suponha que você tivesse um W que de alguma forma te desse solução do problema inicial. O que você precisaria ter para que isso acontecesse? E aí, quando você substitui, e se você exige que U também seja a solução do problema homogêneo, você cai exatamente nesse problema aqui. Então, a maneira de atacar esse problema é exatamente esse. Bom, rapidamente, como é que se demonstra isso? A ideia da demonstração é simples. Bom, se n é ímpar, então n sobre 2 mais 1
é igual a n mais 1 sobre 2. E a gente viu na aula passada que a função u, obtida pelo método das médias esféricas, é de classe C2, Rn cartesiano 0 mais infinito, tá? Então isso aí vem da aula passada, vocês podem se referir à aula passada, para S maior ou igual que 0, desculpe, U, aqui eu estou dizendo U de quê? De x e t, então das duas variáveis, e da variável S, tá? E, bom, se U dessas duas variáveis pertence a C2, quando eu integro, isso aí também vai estar em C2. E, portanto, U de xt igual a integral de 0 até t de uxt s ds também bom, aqui eu ponho ponto, dois pontos, ponto. Se a gente começa a fazer essas coisas, a gente começa a pesar a notação muito, também está em C2. Tá, então essa é a primeira afirmação, isso é bastante óbvio. Se n é par, aí, bom, n sobre 2 é o próprio n sobre 2, n sobre 2 mais 1 igual a n mais 2 sobre 2, e novamente, também pela aula passada, U tem C2. Tá? Isso a gente... bom, agora faremos a conta fundamental da história. O que acontece se eu diferenciar uma vez a minha U, essa U, lembrando que U de xt é igual a integral de 0 até t de uxt s ds, o que acontece se eu diferenciar uma vez em relação ao tempo? Então, diferencio aqui em cima, dá uxt, vírgula t, mais, agora diferencio debaixo do sinal da integral, ut, xt, s, ds, tá? Agora, o que é uxt? Ora, essa uxt, ela foi definida como solução do meu problema duas estrelas, esse problema aqui, onde a condição inicial era exatamente que quando eu tivesse o ponto... Desculpe, eu esqueci de enfatizar isso, devia ter enfatizado isso, vou enfatizar agora, por favor, tome nota disso. Isso quando t igual a s. É nesse momento que eu preciso realmente da condição inicial. Então, o x, s igual a zero, quando os dois caras são iguais. Em particular, o xt igual a zero para todo t. Tá? Então, isso daqui zerou. Agora a gente vai diferenciar duas vezes. E aí está o pulo do gato. O tt, aí de novo, isso daqui vai dar o tx, vírgula t, ponto e vírgula t, mais integral de 0 até t. E agora, a derivada aqui dentro fica o tt, xt, ponto e vírgula s ds,
Agora a gente nota novamente porque a U satisfaz esse problema aqui homogêneo com condição f de S, isso aqui vai dar igual a f de x, t, porque esse cara aqui é exatamente a derivada, tá certo, gente? E mais, agora aqui dentro o que eu tenho? Integral de 0 até t, laplaciano espacial de u, x, t, s, ds. Porque essa função u das três variáveis é solução da equação da onda com condições homogêneas, mas com condição inicial f de xt na derivada. E isso daqui é o que a gente precisa demonstrar, porque dá, então, utt de xt menos, esse laplaciano pode sair, porque a função aqui é C2, laplaciano de u, x, t, s, ds, igual a f de xt. E o que eu posso dizer a respeito das condições iniciais? Bom, quando x vai para x0 e t vai para 0, essa integral evidentemente vai para 0, não tem nada que se preocupar. E a derivada, que a gente calculou aqui também, quando t vai para 0, essa integral aqui vai para 0, então não tem perigo. Tá? Então, esse é o famoso método do Hamilton, nesse caso específico. Esse método não é específico da equação da onda. Ele, como eu falei, já vem das equações ordinárias. E é uma variação em cima do tema das variações das constantes, né? Que é um método bem conhecido de equações diferenciais ordinárias. Segunda parte de hoje é falar um pouco sobre métodos de energia. Então, vocês viram nas aulas passadas que a gente sofreu um pouco aí com um problema de diferenciabilidade e tipicamente a gente tem certas perdas de diferenciabilidade em relação às condições iniciais. Você tem que exigir uma certa suavidade para ter soluções no sentido forte. De fato, a equação da onda é o lugar natural para você usar soluções fracas. Isso é um assunto que foge ao domínio desse curso aqui, mas um primeiro momento para pensar em soluções fracas e motivação para isso é pensar na chamada energia. Então, de fato, os métodos de energia são extremamente importantes quando a gente vai trabalhar com soluções fracas de equações diferenciais parciais. Eu vou considerar agora um contexto mais geral e eu vou considerar um contexto no qual estou trabalhando com um aberto U contido em Rn, com bordo suave, onde vale o teorema da divergência, quer dizer, eu não vou especificar o quanto suave ele precisa ser, basta que vale o teorema da divergência. E vamos definir o T como produto cartesiano U cartesiano 0T. Então, eu estou considerando aí a equação da onda, agora com condições, possivelmente condições de contorno. Eu vou definir também o conjunto γ T como fecho do meu T menos o T. Tá? E o que a gente está interessado é no problema de valor inicial e contorno para a equação da onda. É um problema de valor
inicial barra contorno. E como é que é esse problema? Bom, pensa, por exemplo, que a gente estivesse trabalhando com o problema clássico aí da equação da onda numa corda vibrante, né? Então, a gente vai ter, e possivelmente com um termo forçante, o TT menos Laplaciano de U igual a F em UT, ou seja, o cartesiano 0T. No bordo, eu vou pedir que U seja igual a uma certa G em gama T. Então, esse bordo é o bordo, aqui, só fazendo um desenhozinho, né? Aqui está o eixo dos T's, aqui está o eixo dos X, o conjunto U está aqui embaixo. Então, o que é o meu U? Esse aberto aqui, né? O T é o aberto, o cartesiano 0T, com tampinha aqui. Essa parte interior aqui. E quem é o gama T? O gama T é o que sobrou que é essa região aqui, em azul. Muito bem. Em azul, o T ele estava aberto em 0, quando fechou, tem essa partezinha de baixo também aqui, tá? Esqueci de botar. Tá, então, o gama T ele inclui a partezinha de baixo e é a condição inicial e a condição de contorno da minha função. Tá? E eu vou colocar condição derivada de U com relação ao tempo igual a H em U cartesiano T igual a 0. Então, com isso, o problema está perfeitamente bem posto, é um problema de Cauchy, com condições iniciais e de contorno, tá tudo. O inicial e o contorno está aqui e a inicial também tem naquela segunda parte, na terceira parte. Muito bem. Então, a pergunta é, será que eu posso provar a unicidade dessa existência desse problema? Num certo sentido, a gente já viu a existência de soluções no caso em que o U é o Rn todo, e nesse caso, claro que o problema a gente construiu soluções via uma mistura do método das médias esféricas com esse método de Duhamel. Então a gente sabe que existe solução, pelo menos assumindo suavidade suficientemente grande das funções f, g e h. Né? Mas a pergunta é, e o que eu posso falar sobre unicidade? A solução é única? E o método de energia cai como uma luva nesse contexto. E o que a gente vai chamar aqui de energia? Energia vai ser a quantidade de T igual ao meio da integral sobre U. Em geral, tá? Esse E de T é o E da solução U, é um funcional quadrático. O T ao quadrado de xt mais o gradiente espacial de U xt ao quadrado integrado em dx isso para t entre 0 e t grande. Por que isso é chamado energia?
Bom, por várias razões, mas a principal delas, assim, a mais intuitiva, é a seguinte. Se eu pensar que eu tenho uma corda vibrante, de alguma forma, você tem um componente potencial aqui, resultado do gradiente de U com relação a X, porque isso vai ter a ver com quanto esticou a corda. Elevando ao quadrado, essa energia potencial, então, aqui eu estou pensando na lei de Hooke. A lei de Hooke te diz que a força exercida é proporcional à distensão. A energia potencial relativa a essa distensão é um meio dessa quantidade. E essa parte aqui, então essa parte do gradiente tem a ver com a energia potencial. E depois a velocidade da partícula, ou do elemento aí da corda, é a derivada com relação ao tempo de UXT. Então, estou somando a energia cinética mais a energia potencial. Tá? Então, isso seria energia total, e a ideia é que se eu não tenho forças externas, isso vai ser conservado. Mas aí você vai me perguntar, bom, mas eu estou colocando o problema na generalidade total aqui, com condições não homogêneas externas e condições não homogêneas iniciais de contorno. Mas o médio de energia ele é particularmente interessante, por exemplo, para você chegar e dizer, olha, suponha que eu tenha duas soluções do meu problema, digamos o 1 e o 2. O que vai acontecer com a diferença delas? O que eu posso dizer sobre a diferença da energia dessas soluções do mesmo problema? E a resposta é que a gente vai demonstrar em alguns minutos que a energia da diferença de duas soluções, digamos U e o til, vai ser independente do tempo. Mas se você começa com condições na qual a energia é zero, você vai continuar com E de t igual a zero. E isso te diz, então, que a diferença das duas soluções, derivada em relação ao tempo e derivada em relação a x, tem que ser zero em quase toda a parte. Mas se elas são contínuas, então isso significa que são zero em toda a parte. Então, isso de fato é essencialmente a demonstração do seguinte teorema, que é a unicidade para equação da onda não homogênea. E o que o resultado diz é que existe, no máximo, uma função U pertencente a C2 de U barra T, satisfazendo o problema mais. Qual é o problema mais? O problema mais é esse problema que a gente colocou nesse quadro, o D'Alembertiano de U igual a F no conjunto T, U igual a G nesse gama T, e a derivada de U com relação ao tempo igual a H inicialmente. Tá? Então, e a demonstração é exatamente usando a energia. Suponha que U e o til são duas soluções de mais. Toma a diferença, U menos o til, e o menos o til satisfaz a equação UTT, ou WTT, vou chamar de W a diferença, WTT, menos Laplaciano de W igual a zero,
W igual a zero em gama T. E derivada de W igual a zero em U cartesiano zero. Tá legal? Só fiz a diferença das duas soluções. E agora, o que eu posso dizer sobre E de W? Bom, E de W de T, se eu tomar a derivada com relação ao tempo disso, isso vai ser, isso é um exemplo bem legal de lei de conservação. No que eu tomo a derivada, o primeiro termo vai me dar 1 meio da integral sobre U de WT, WTT. Simplesmente regra da cadeia. O segundo termo vai me dar, aí eu vou usar o teorema da divergência dentro em breve, mas no primeiro momento eu também uso a regra da cadeia, dWT, comutando aqui o D com o derivado com relação ao tempo, isso aqui é produto interno, e comuta porque é de classe C2. Estou assumindo que é de classe C2. dx. Tá legal? Bom, agora usando o teorema da divergência e usando a condição de contorno, eu obtenho... Ah, tinha 2 aqui, né? Tinha 2 e eu esqueci de botar esse 2, então eu vou cancelar esse 2, porque a derivada de WT ao quadrado é 2WT, WTT. Muito bem, então dá integral sobre U. Estou com dificuldade de escrever aqui, mas eu vou tentar. Integral sobre U de WTT, usando o teorema da divergência, menos Laplaciano de W. Já colecionei todo mundo junto. E esse cara aqui é exatamente zero. Então, isso me dá igual a zero. E o que a gente acabou de provar é exatamente que a energia nessas condições homogêneas é conservada, ela não varia. Logo, se eu tenho duas soluções, a diferença das duas soluções tem a propriedade que a energia dela não varia. Tá? Logo, a solução... Bom, logo, o E de WT é igual ao E de W0, e o E de W0, por causa das condições iniciais, é zero. Muito bem.